A Arca da Aliança é considerada um dos artefatos religiosos mais misteriosos e significativos da história. Ela tem sido associada a histórias sagradas e a um profundo simbolismo religioso. De acordo com textos antigos, a Arca continha as Tábuas da Lei, nas quais estavam inscritos os 10 mandamentos, e representava a presença do poder divino entre os israelitas. A Arca desempenhou um papel central em eventos históricos e religiosos, pois acreditava-se que ela trazia a vitória e protegia seus portadores dos inimigos. No entanto, com o passar do tempo, a Arca desapareceu em circunstâncias misteriosas, deixando para trás um legado de histórias e lendas sobre sua localização e destino. Pesquisadores e historiadores continuam tentando rastrear seus vestígios, o que manteve seu enigma vivo em estudos históricos e na cultura popular até hoje. Para saber mais detalhes, acompanhe-nos até o final. E não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as atualizações mais recentes. A Arca da Aliança é considerada um dos enigmas históricos e religiosos mais misteriosos, pois foi associada a inúmeras narrativas e lendas sagradas que a tornaram um dos maiores tesouros perdidos da história. De acordo com textos religiosos, a arca era feita de madeira de acácia, coberta com ouro e continha as tábuas da lei, nas quais estavam inscritos os 10 mandamentos. Dada ao profeta Moisés por Deus no Monte Sinai, acreditava-se que a arca carregava um imenso poder divino, capaz de proteger seus portadores e conceder-lhes a vitória nas batalhas. Nos tempos antigos, a arca era mantida no Santo dos Santos, dentro do Templo de Salomão, em Jerusalém, e era profundamente reverenciada pelos israelitas. Entretanto, após uma série de guerras e conflitos, a arca desapareceu em circunstâncias misteriosas e não foi encontrada desde então. Há muitas teorias sobre seu desaparecimento. Alguns acreditam que ela foi enterrada em um local secreto sob o templo antes de sua destruição, enquanto outros acham que ela foi transportada para lugares distantes, como a Etiópia, onde há alegações de que ela é mantida na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. Ao longo dos tempos, muitos pesquisadores e exploradores tentaram localizar a Arca da Aliança, mas nenhum desses esforços produziu evidências conclusivas de seu paradeiro. O mistério que a cerca só aumentou sua fama na cultura popular, aparecendo em vários filmes e obras literárias que retratam a busca por ela e sua lenda, transformando-a em um símbolo da busca pelo desconhecido. A Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios históricos não resolvidos. Os relatos sobre seu destino variam entre a realidade e a lenda. Apesar de sua ausência, sua influência continua forte nas pesquisas históricas e religiosas, fazendo com que a busca por ele continue na expectativa de uma descoberta que poderia mudar o curso da história. A Arca da Aliança é considerada uma das relíquias religiosas mais importantes da história antiga. Estava intimamente ligada à fé judaica e ocupava um lugar central nas tradições bíblicas. A arca é descrita como um baú feito de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora, encimado por uma tampa conhecida como Assento da Misericórdia, que apresentava estátuas de 2 querubins alados, simbolizando a presença divina. A arca era carregada com varas inseridas em anéis nas laterais, o que permitia que fosse transportada sem que ninguém a tocasse diretamente. Acreditava-se que o contato direto com a arca poderia resultar em morte imediata. Devido ao seu caráter sagrado, o simbolismo religioso da arca a tornou central em muitas narrativas sagradas. Disse que continha as tábuas da lei, nas quais estavam inscritos os 10 mandamentos dados ao profeta Moisés por Deus no Monte Sinai. Consequentemente, ele era considerado um símbolo da aliança entre Deus e os israelitas e uma evidência de sua presença e proteção. A arca era mantida no Santo dos Santos, dentro do templo, onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no dia da expiação. Além de sua função religiosa, a arca era associada ao poder divino e à capacidade sobrenatural. Acreditava-se que ela concedia vitória em batalhas àqueles que a carregavam, e alguns relatos sugerem que ela causava desastres e eventos não naturais quando caía nas mãos de inimigos. Essas crenças tornaram a arca mais do que um artefato religioso. Ele se tornou um símbolo misterioso em que a fé e a lenda se entrelaçavam. Ao longo dos tempos, a Arca da Aliança permaneceu um tema de fascínio para estudiosos e historiadores. Ele desapareceu em circunstâncias misteriosas e nunca foi encontrado.
Embora sua localização permaneça desconhecida, sua influência sobre as crenças religiosas, a mitologia e a cultura popular continua forte, tornando-a um dos mistérios históricos mais controversos e intrigantes. A história da Arca da Aliança está envolta em mistério desde o momento de sua criação até seu desaparecimento, o que a torna um dos enigmas religiosos e históricos mais complexos. De acordo com textos sagrados, a arca foi criada por ordem de Deus ao profeta Moisés durante a peregrinação dos israelitas no deserto do Sinai, após o êxodo do Egito. Seu objetivo era proteger as tábuas da lei, nas quais os 10 mandamentos estavam inscritos, servindo como testemunha da aliança sagrada entre Deus e seu povo. A arca era feita de madeira de acácia coberta com ouro, com anéis adicionados para carregar os postes usados para seu transporte, permitindo que ela fosse movida sem ser tocada diretamente. Sua presença entre os israelitas era considerada uma fonte de força e proteção, guiando-os em suas jornadas e simbolizando a presença de Deus entre eles. A arca era até mesmo levada para os campos de batalha, onde se acreditava que, quando colocada diante do exército, trazia a vitória para seu povo. Com o passar do tempo, a arca foi instalada no Templo de Salomão em Jerusalém, colocada no Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do judaísmo, onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar em ocasiões específicas. No entanto, à medida que os conflitos e as invasões aumentavam, o mistério começou a cercar o destino da arca. Alguns relatos sugerem que ele foi perdido durante a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 587 a.C., enquanto outros acreditam que ele foi transferido para um local seguro com antecedência. Muitas teorias tentam explicar o desaparecimento da arca. Alguns afirmam que ela pode estar escondida em cofres secretos sob o Monte do Templo em Jerusalém, enquanto outros relatos sugerem que ela foi levada para a Etiópia, onde se diz que está preservada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. Além disso, outras teorias propõem que ele poderia ter sido enterrado em uma área remota ou transportado para a Europa durante a Idade Média. Apesar da passagem de milhares de anos, a busca pela Arca da Aliança continua. Diversos exploradores tentaram localizá-lo sem sucesso e nenhuma evidência conclusiva jamais confirmou sua localização ou existência. Isso a tornou um dos tesouros perdidos mais lendários da história, um símbolo de mistério que oscila entre a verdade e o mito em meio a tentativas intermináveis de descobrir o segredo de seu desaparecimento. A Arca da Aliança ocupa um lugar de destaque na cultura popular e na mitologia, inspirando inúmeras histórias e narrativas em que fato e ficção se entrelaçam. Desde seu misterioso desaparecimento, a Arca se tornou o centro de muitas lendas religiosas e históricas, tornando-se uma rica fonte de obras literárias, artísticas e cinematográficas que a retratam de várias maneiras. Na mitologia e nas tradições religiosas, a Arca tem sido associada ao poder divino sobrenatural. Acredita-se que ela tenha trazido vitória às civilizações que a possuíam, enquanto causava desastres àqueles que tentavam se apoderar dela sem permissão. Essa ideia é refletida em inúmeros contos e lendas que retratam a arca como um tesouro sagrado com habilidades misteriosas, aumentando ainda mais a aura de mistério que a envolve. Na literatura, a arca apareceu em vários romances sobre a busca de tesouros perdidos, muitas vezes retratada como o objetivo final de exploradores e arqueólogos em aventuras emocionantes. Algumas dessas obras incorporaram elementos históricos e factuais, enquanto outras acrescentaram toques de fantasia e lenda, reforçando a reputação da arca como um dos tesouros perdidos mais famosos do mundo. No cinema, a arca tem sido o foco central de filmes famosos, como Raiders of the Lost Ark, Caçadores da Arca Perdida, da série Indiana Jones, em que ela é retratada como um objeto com poderes sobrenaturais capaz de aniquilar inimigos. Essa representação cinematográfica aumentou muito a popularidade da arca, tornando a busca por ela um sonho que desperta a curiosidade de inúmeras pessoas. Além disso, a Arca da Aliança apareceu em muitos videogames e séries de televisão centradas em mistério e aventura, frequentemente retratado como um símbolo de poder antigo ou como um artefato procurado por estudiosos e feiticeiros, consolidando ainda mais seu status como um objeto lendário de grande significado. Os mitos que cercam a arca permanecem vivos até hoje, com especulações contínuas sobre sua verdadeira localização e história perdida. Embora nunca tenha sido encontrado, sua presença continua a ressoar na memória coletiva e na cultura popular, como um símbolo de segredos antigos ainda não revelados.
a Arca da Aliança ocupa um lugar central nas religiões abraâmicas. Considerado um símbolo sagrado com profundo significado religioso e espiritual, ele é mencionado nas escrituras sagradas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, sendo que cada religião interpreta seu papel e sua importância à sua própria maneira. No judaísmo, a Arca da Aliança é um dos símbolos mais sagrados da história religiosa dos israelitas. De acordo com a Torá, Deus ordenou ao profeta Moisés que construísse a arca com madeira revestida de ouro e colocasse nela as tábuas da lei recebidas no Monte Sinai. A arca era considerada uma manifestação da presença de Deus entre seu povo e era mantida no Santo dos Santos, primeiro no tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão em Jerusalém. Acreditava-se que ela concedia força e vitória ao exército israelita nas batalhas. No entanto, após a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 587 a.C., a arca desapareceu e não foi encontrada desde então, tornando-a um dos maiores mistérios religiosos da história judaica. No cristianismo, a Arca da Aliança continua a ter um profundo significado espiritual, mas ele não é mais visto como um objeto sagrado físico como no judaísmo. Em vez disso, os cristãos a veem como um símbolo da nova aliança que Deus estabeleceu com a humanidade por meio de Cristo. Alguns teólogos consideram a Virgem Maria como a nova Arca da Aliança, carregando Cristo em seu ventre, assim como a arca carregava as tábuas da lei, refletindo o cumprimento da aliança de Deus com a humanidade. Embora a busca pela arca física ainda continue em alguns círculos, sua importância no cristianismo se concentra mais em seu significado simbólico do que como um tesouro material. No Islã, a arca é mencionada no Alcorão, no contexto da história de Talut e Saul e Golias de Jalut. O versículo diz: "E o profeta deles lhes disse: Na verdade, o sinal de sua realeza é que a arca chegará até vocês, na qual está a garantia de seu Senhor, e um remanescente do que a família de Moisés e a família de Arão deixaram, levada pelos anjos. Na verdade, isso é um sinal para vocês, se forem crentes." Al-Baqarah 22:48. Os estudiosos islâmicos interpretam esse versículo como significando que a arca trazia tranquilidade e bênçãos para os israelitas e servia como prova da realeza legítima de Talut. Seu destino final não é enfatizado no Alcorão, mas ele é entendido como um símbolo da bênção e do poder de Deus, e não apenas como um objeto físico. Apesar das diferentes perspectivas religiosas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a Arca da Aliança continua sendo um símbolo poderoso de fé e poder divino em todas as religiões abraâmicas. Enquanto alguns o perseguem como um tesouro perdido, outros o veem puramente como um símbolo espiritual que representa o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mesmo depois de milhares de anos, a Arca continua a capturar a imaginação humana, tornando-a um dos maiores mistérios religiosos da história. Ao longo da história, a Arca da Aliança tem sido um dos tesouros sagrados mais procurados por exploradores e arqueólogos. Devido ao seu imenso valor religioso e histórico, descobri-lo tem sido considerado uma meta para os pesquisadores, seja por motivação de fé, ambição pessoal ou desejo de alcançar uma realização arqueológica significativa. Entre os exploradores mais notáveis que dedicaram suas vidas à busca da arca estava Montague Parker, um explorador britânico do início do século XX. Sua expedição baseou-se em textos antigos e crenças bíblicas, levando-o a pensar que a arca poderia estar enterrada sob o Monte do Templo em Jerusalém. Parker liderou uma equipe de pesquisadores e aventureiros na escavação de túneis sob a mesquita de Al-Aqsa, mas seus esforços causaram agitação e protestos locais, o que acabou resultando no fracasso da expedição. Outro arqueólogo notável foi o americano Wendell Jones, que alguns associam ao personagem cinematográfico Indiana Jones. Jones passou anos procurando a arca, baseando-se em estudos religiosos e fontes históricas, acreditando que ela poderia estar enterrada na área de Qumran, perto do Mar Morto. Apesar de seus esforços contínuos, ele não encontrou provas conclusivas da existência da arca. Uma das teorias populares é que a arca pode estar preservada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia. O explorador britânico Graham Hancock estava particularmente interessado nessa teoria, passando anos estudando evidências históricas e lendas etíopes que sugeriam que a arca havia sido transportada para lá durante a época do rei Salomão. Hancock escreveu um livro famoso sobre sua jornada e suas investigações. Mas ele não conseguiu provar que a arca realmente existia dentro da igreja, onde apenas um monge dedicado tem permissão para vê-la.
Além desses exploradores, muitos pesquisadores e arqueólogos realizaram buscas em outras regiões, como o deserto do Sinai, o Egito e a Jordânia, seguindo teorias de que a arca pode ter sido movida de Jerusalém antes de sua queda para os babilônios. Apesar de nenhuma dessas missões ter conseguido localizar a arca, o interesse por ela continua forte e os pesquisadores continuam tentando decifrar o mistério de seu desaparecimento. A busca pela Arca da Aliança continua sendo uma mistura de aventura, lenda e história. Embora ainda não tenha sido encontrado, a busca contínua reflete seu profundo impacto sobre a imaginação humana e o desejo duradouro de descobrir os segredos do passado. Concluindo, mesmo depois de milhares de anos do desaparecimento da Arca da Aliança, seu mistério continua a cativar historiadores, arqueólogos e exploradores. Entre teorias históricas e lendas religiosas, a busca pela arca continua em andamento. Alguns o procuram como um tesouro arqueológico, enquanto outros o veem como um símbolo espiritual que transcende sua existência física. Quer esteja escondida em uma caverna desconhecida, enterrada em um templo antigo, ou apenas uma história ampliada ao longo do tempo, a Arca da Aliança continua sendo um dos maiores mistérios religiosos e históricos, sem uma resposta definitiva até hoje. Isso nos leva ao final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Vejo você em um novo documentário.